A construção da maior barragem do continente africano está sendo a motivação para o possível conflito armado, principalmente entre Egito e Etiópia, mas também com a participação do Sudão. Enquanto Trump promete que quer interferir, que quer mediar algum tipo de possibilidade de paz, a Etiópia rejeita a proposta de Trump e alega, por meio de parceria com a Rússia e com a China, que não quer ingerências estrangeiras no continente africano. E aí, galera, será que teremos mais uma guerra no continente? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Cardio, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Vou deixar para vocês, galera, aqui ó, o QR Code na tela e também o link na descrição para vocês terem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, que é a Nômade, parceiraça aqui do canal. Não precisa acreditar em mim. Basta você baixar o aplicativo, que é totalmente gratuito, para você ver como são as melhores taxas. Só de baixar o aplicativo você já tem acesso a uma série de benefícios inseridos no aplicativo e utilizando o meu cupom RICARDO15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Fora uma série de outros benefícios, como por exemplo, acesso ao cartão de crédito que eu utilizo da Nômade, que é o Nômade Explore, que me dá acesso a pontos que não expiram, cashback em dólar, me dá a possibilidade nas viagens internacionais de ter acesso ao Nômade Lounge, cara, é sensacional, tá? Para você antecipar a compra de dólares nas suas viagens internacionais, é aceito em mais de 180 países, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então vou deixar o QR Code na tela, link na descrição, tem acesso à maior conta internacional do Brasil, utilizado por mim e por mais de 4 milhões de usuários do nosso território. Tamo junto, galera? Então, bora lá pro vídeo. Faz o seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, existe um conflito que está gerando um certo temor internacional, principalmente no continente africano, porque estamos falando de duas grandes potências regionais, que é o conflito entre Etiópia e Egito. Para quem não sabe, a gente sabe que o Egito, até o apelido dele, né? A gente fala que é a dádiva do Nilo. O Egito, a sociedade ali, principalmente nos passados, nos tempos remotos ali, né? A gente sabe que as civilizações dependiam muito do acesso à água para ter acesso à agricultura, para conseguir se estabelecer como povos sedentários e deixar de ser nômade, tanto que próximo do Ganges, próximo do Amarelo da China, próximo do Egito, próximo do Tigre e do Eufrates, região da Mesopotâmia, formaram-se grandes civilizações. Só que, partindo um pouco mais para o século XX, várias nações ou vários territórios começaram a disputar o acesso às águas. Aquela região, ou pelo menos grande parte dela, era dominada por colônias durante o imperialismo europeu. Os britânicos, na década de 20, resolveram firmar um acordo com um dos poucos territórios que não era colonizado por ninguém, que era o território da Etiópia, que tinha muito mais autonomia. Só que, convenhamos, foi um acordo feito em um outro contexto histórico, durante o imperialismo europeu. A Etiópia não reconhece aquele acordo como válido para regularizar o uso da água hoje, mas o Egito alega que ali tem que ser a delimitação. E basicamente aquele acordo, ele proibia que a Etiópia ou que outras regiões ali locais impedissem o fluxo de água para abastecimento, para as hidrelétricas que vinham a jusante, ou seja, depois, principalmente, claro, em direção ao Egito e outros territórios. A grande questão é que quando a gente pega as águas do Rio Nilo, o Rio Nilo, ele tem vamos colocar assim, duas porções de água que abastecem o Nilo, que vai em direção a jusante e em direção à Foz. A gente chama de o Nilo Azul, que conta mais ou menos com 85% da água que abastece o Rio Nilo. É um rio um pouco mais eslamaçado, cheio de lodo e tal, mas é o que mais confere água. E o Nilo Branco, que é só cerca de 15% da vazão de água, é uma água mais límpida, um pouco mais transparente, mas a confluência desses dois cursos d'água é que confere a quantidade de água para o Rio Nilo principal. Pois bem, galera, o Nilo Azul, ele nasce nas terras altas da Etiópia. Passa também por uma porçãozinha do Sudão, tudo tal, até desaguar no Egito. A Etiópia, que é, vamos lembrar, em algumas características, o segundo país mais populoso do continente, contando com cerca de 120 milhões de pessoas, é de fato uma grande potência regional, com a produção de amendoim, com a produção de outros produtos interessantes, que tem alianças regionais e pretende também fornecer energia elétrica para os seus parceiros. É um país que ainda hoje tem gargalos econômicos, principalmente relacionados ao setor de energia.
Para vocês terem uma noção, a gente fala de cerca de 45% da população local que não tem acesso à energia. A Etiópia fez a grande elétrica do Renascimento, né, ou The Renaissance aí, como eles chamam. Ela começou a ser construída em 2011. A gente fala de mais ou menos um gasto de 5 bilhões de dólares e fica a cerca de 14 quilômetros da fronteira com o Sudão. Somente, cara, para encher o reservatório foram demorados aí 3 anos de fluxo de água que vindo, né, o reservatório, a barragem, para funcionamento da hidrelétrica. Hoje, ela ainda não está em pleno funcionamento. A gente fala em mais ou menos ali 20% da capacidade, mas a ideia da Etiópia é, claro, produzir o 100% ou mais próximo disso. Por que que isso é relevante? Como eu falei, a Etiópia é um país que ainda tem quase metade da população sem acesso à água, e você pode fornecer água ou energia para essa população a partir do reservatório, e isso pode consolidar várias alianças regionais, com a Etiópia aumentando o seu soft power, a sua capacidade de influência. Países, por exemplo, como Quênia, como Uganda, Ruanda, Tanzânia, Eritreia, são todos países que podem pegar a energia ou parte das águas do reservatório da Grande Renascença, que é a hidrelétrica da Etiópia, para aprofundar suas relações geopolíticas com a Etiópia ou até mesmo para desenvolver os seus próprios países. É uma mega obra sensacional para a Etiópia e para os aliados regionais. A grande questão é que a redução ou a construção dessa barragem pode começar a influenciar em uma região que já sofre com mudanças climáticas. Como assim, professor? Quando a gente pega, por exemplo, a região do Sahel, que é a região que fica abaixo do deserto do Saara, hoje existe um avanço do processo de desertificação na região. Então você tem um mau uso do solo a partir das queimadas, uma redução da vegetação local, reduz a evapotranspiração, o regime pluviométrico reduz também, isso traz impactos para as produções agrícolas e tal. Em meio a essas mudanças climáticas, a essa queda da pluviosidade, a Etiópia faz o maior reservatório do continente africano, podendo reduzir o fluxo de água que abastece o Sudão, porque lembrando, o Rio Nilo, ele até atravessa Khartoum, que é a capital, né? E também o fluxo de água para o Egito, que é um dos países mais desenvolvidos da região. Então, a preocupação do Egito é justamente essa. Poxa, será que a Etiópia vai manter esse fluxo de água para sempre? Teve um momento, por exemplo, no ano passado, tá? Que houve uma redução da quantidade de água e o Egito e o Sudão reclamaram que a culpa tinha sido da Etiópia. Se ela controla as águas da montante mais próximo da nascente, que é 85% do fluxo de água do Nilo Azul, isso pode comprometer a autonomia do meu próprio país. E lembrem-se que existe um acordo que foi assinado nos anos 20. A Etiópia, como eu falei para vocês, não reconhece porque foi um acordo, enfim, no passado histórico feito por uma potência estrangeira. Os conflitos, eles aumentaram, as reclamações aumentaram bastante. Em 2020, quando o Trump ele era presidente dos Estados Unidos, ele falou que o Egito ele ia explodir essa barragem uma hora ou outra, porque poderia perder a autonomia do Egito, né, por conta desse limite de água. E a Etiópia, no passado, já tinha falado que não aceitaria nenhum tipo de ingerência, agressões estrangeiras ou contra, né, a regulação, o uso das águas. Até foi tentado fazer algum tipo de acordo ali em 2015, mas convenhamos, cara, a Etiópia não é um país que tem uma estabilidade política, o Sudão muito menos, né? Convenhamos que o Sudão atravessa hoje uma guerra civil e que você tem as tropas da RSF contra o general Al-Burhan, por exemplo. Entende? Então, assim, uma instabilidade política tomou conta de todos os países envolvidos e há uma dificuldade de negociação. O Egito, desde que rolou o acordo de Camp David e o antigo líder, o Anwar Sadat, foi eliminado e surgiu ali, né, veio ao poder, o Hosni Mubarak, que depois foi derrubado pela Primavera Árabe, mantém ótimas relações com os Estados Unidos. Teve um período um pouco de tensão, quando a Irmandade Muçulmana chegou ao poder, mas agora, com o general Al-Sisi novamente no poder no Egito, mantém uma ótima relação com os americanos. Com a União Europeia também. A União Europeia sabe da importância do continente africano, principalmente próximo ali do continente europeu, e mantém relações relativamente próximas com o Egito. Então, para a Etiópia, o que representa hoje o Egito? Um país que é muito mais próximo dos anseios ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e também da União Europeia. Os Estados Unidos de Trump se ofereceram para mediar a situação, finalizar algum tipo de acordo ou coisa que o valha. A Etiópia rejeitou, alegando que quer manter a autonomia das suas próprias decisões. Lembrando, galera, que o Egito é um grande produtor também, né?
de produtos agrícolas, e as águas do Nilo são importantes para abastecimento, para agricultura. Por exemplo, não tem o pessoal chique? Ah, o meu lençol, ele é de não sei quantos fios egípcios, tal. Cara, não é à toa, né? O algodão egípcio, ele é conhecido internacionalmente. Então, esse limite de água pode também, claro, dificultar a produção agrícola e o abastecimento local. Fato é que isso ganha uma escala até mesmo internacional, não só regional, porque a gente fala de dois países, Egito e Etiópia, que fazem parte dos BRICS. Mas o Egito, até por essa proximidade com o Ocidente, é aquele país dos BRICS, por exemplo, que se recusou a assinar uma declaração que apoiava que o Brasil fizesse parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Sim, cara, que nem eu sempre falo, né? Você expandir os BRICS é sensacional, porque você ganha peso e significado geopolítico. Hoje os BRICS, por exemplo, têm uma população maior, têm um PIB maior, têm mais recursos naturais do que o G7. Então a declaração dos BRICS tem muito peso. Mas traz malefícios também. Quanto mais países membros, menos coesão. Convenhamos, cara, que agradar todo mundo é muito difícil, né? E também gera divergências no sentido de pautas que vão ser colocadas. O Brasil, por exemplo, ele sempre gostava de colocar nos BRICS a necessidade da participação feminina no mercado de trabalho, na vida política. Vai falar isso com o Irã agora, que faz parte dos BRICS? Vai falar isso com a Arábia Saudita? Entende? Não faz muito sentido, né? Mas Egito e Etiópia fazem parte dos BRICS, e o Egito, ele é meio que um representante, vamos colocar assim, da União Europeia e dos Estados Unidos nessa organização. Enquanto a Etiópia é muito próxima dos chineses. Vale lembrar que o Wang Yi, que é o ministro das Relações Exteriores, esteve em Addis Abeba no comecinho do ano para aprofundar as relações entre os dois países. A Etiópia não só é membro dos BRICS, como também faz parte do Road and Belt, que é super estratégico para os anseios chineses, principalmente no continente africano, que precisa de investimentos chineses para desenvolvimento de matéria-prima, de infraestrutura, com portos, ferrovias, rodovias, e, claro, para conseguir ter acesso aos minerais mais baratos. A Etiópia é super estratégica. Com a Rússia também. A Rosatom, por exemplo, que é a estatal russa, tem planos, junto com os etíopes, de desenvolver energia nuclear na Etiópia. Existem algumas sanções que atrapalham, né, algumas relações econômicas depois que a Rússia entrou em guerra contra a Ucrânia, mas imagine a Etiópia muito mais aliada com o lado oriental e o Egito. E o Sudão, que, claro, que meio à guerra civil atrapalha, né, todo o processo, mas o Al-Burhan, por exemplo, também aceitou. Não, beleza, acho que o Trump ele seria um bom mediador para definir aí o uso dessas águas. Para vocês entenderem como essa rivalidade ganha novos capítulos, nós temos a Etiópia com uma grande dificuldade, que é ter acesso ao litoral. Professor, a Etiópia não tem acesso ao litoral? Não tem, né? Não tem. Mas a Somália é um país bem extenso que tem acesso a um grande litoral. A Somália é um país completamente dividido. Existe um território da Somália que se autodenomina como um território independente, que é o território da Somalilândia. Aquele mesmo território que foi apoiado por Israel. Israel foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência e autonomia da Somalilândia. Claro, para os países africanos isso é péssimo, porque existem vários outros países que têm essas divisões internas e isso poderia incentivar novos separatismos. Israel tem muito interesse naquela região que está próximo do Estreito de Bab al-Mandeb, próximo dos Houthis, do Iêmen, até para provocar algum tipo de pacificação regional e conseguir fazer com que o Mar Vermelho fique livre para negociações, que Israel possa utilizar o porto de Eilat. E, claro, para causar uma certa desestabilização nos países que não são aliados ao território de Israel. Só que a Etiópia também tem um interesse, tanto que a gente teve no ano passado, em 2024, um acordo que foi assinado entre a Etiópia e a Somalilândia, que era um acordo um memorando de intenções, né, um memorando de entendimento, que na prática faria com que a Etiópia tivesse acesso a um porto na Somalilândia, um arrendamento durante 50 anos, podendo utilizar para a exportação dos seus produtos, e em troca exportar seu amendoim, exportar o seu café, o café etíope é super famoso também, claro, e em troca a Etiópia consideraria reconhecer a Somalilândia. Sabe quem apoia bastante a Somália? O Egito. Pois é, né? Ou seja, existem várias proxy wars e várias guerras ali denominadas. E claro, na contramão, né, eu diria aqui, por trás dos palcos desse conflito principal, China e Rússia apoiando a Etiópia e os Estados Unidos apoiando mais o Egito.
e o Sudão, por mais que tenha instabilidade política, aceitando a mediação de Donald Trump. E aí, galera, será que isso pode provocar um conflito bélico de fato no continente? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.